Pessoal do sétimo ano, como que vocês estão? Espero que estejam ali se adaptando, né, com esse novo modelo de nós estarmos ali estudando, interagindo virtualmente, né, por não podermos estarmos juntos, né, devido ali os acontecimentos. Então, para dar continuidade no nosso capítulo, né, a aula passada nós estudamos sobre a exploração econômica e ocupação territorial. Nessa aula nós vamos dar continuidade, então nós vamos falar ali sobre o Império e cafeicultura. Cafeicultura, o café, né, a produção do café, ela foi muito importante para o Brasil, né, principalmente ali entre os séculos 19 e 20, né, ali no início. Por quê? Porque é através do café que a gente tem a abertura ali para a industrialização no nosso país. Porque o Brasil foi o maior produtor, né, e exportador de café, ali no século XVIII e início do século XX, né? Devido ali principalmente ali no estado de São Paulo, né? Nós temos na página 53, vocês têm ali um mapa que mostra da expansão das lavouras do café do século XIX e século XX, né? Por ser ali um clima, o solo é propício para essa produção, então nós temos ali primeiro no Vale do Paraíba, né? Paraíba, Fluminense e Paulista, onde a gente começa ali as primeiras fazendas de café. E nisso a gente já tem ali o que? O processo que temos ali os primeiros imigrantes já trabalhando nessas lavouras de café, né? Devido ali à abolição da escravidão. Então nós temos ali a vinda dos primeiros imigrantes já trabalhando nessas fazendas de cafés, né? Nos grandes latifúndios de cafés. E a primeira fase ali da cafeicultura, ela acontece no Vale do Paraíba, tá, pessoal? Do Vale do Paraíba, do Sul, Fluminense e Paulista, para deixar bem especificado, né? Que daí ali na primeira fase usa ainda a mão de obra escrava, na segunda fase do café, que daí a gente já tem os primeiros imigrantes europeus trabalhando. E ali nos anos foi um período muito importante o café, porque ele dá um salto ali na economia brasileira, né? Ele impulsiona a economia brasileira. Junto com o café a gente tem a exploração do látex, a borracha, na região amazônica. Então também foi importante para aumentar ali a potência, né, da economia brasileira. Então a gente tem ali o café e a borracha como duas grandes matérias-primas ali para estar sendo explorada no nosso país, ajudando na economia, tá, pessoal? Tanto é que teve um período que o látex estava sendo tanto explorado na Amazônia que os brasileiros chegaram a explorar até na Bolívia, por isso que nós temos ali essa parte do Acre que pertencia ali à Bolívia, por isso que hoje pertence ao Brasil, devido ali a acordos diplomáticos, tá, pessoal, que tiveram. Então a gente tem esse período da história, né, também, vocês estudam mais na parte da história. E a cafeicultura, ela teve uma grande importância no avanço ali do mercado financeiro brasileiro. Porque através das exportações da cafeicultura, do café, o mercado financeiro ele começou a ter um crescente, né, devido ali às exportações. Aí São Paulo ficou como um polo, esse polo da exportação, esse polo financeiro, que até hoje né, São Paulo. Só que daí nós temos ali um porém. Com a crise de Nova York da Bolsa de Valores, né, a queda da Bolsa de Valores de Nova York no ano de 1929, as exportações do café diminuem. Nós temos ali uma quebra na produção do café, a gente tinha muito produto e a procura tinha diminuído. O governo brasileiro compra todo esse café, né? Se eu não me engano era Getúlio Vargas que estava na época. Ele compra esse café, queimado esse café, nesse dali é um passo da história, né? Esse café, eles queimam esse café para valorizar novamente. Porém, como já estava ali com essa crise mundial, que o mundo ele sempre passa por crises, né?
Isso não é recente. Sempre o mundo ele está passando por crises, ele sempre está se renovando. São ciclos que acontecem, né? Então, com essa crise, o capital financeiro ele acaba, para não ter a quebra do capital financeiro, o Brasil ele acaba aumentando o número de indústrias. É nesse período ali que a gente começa a ter um crescente muito maior do que já tinha na industrialização. Por quê? Porque esses imigrantes europeus que trabalhavam nas fazendas de café e de cafés, eles precisavam de um emprego também. Então, é ali que começam as primeiras indústrias, né, as maiores, uma industrialização mais avançada, né, começam a abrir mais indústrias no Brasil. Então, tudo devido ali tudo à parte da crise da Bolsa de Valores de Nova York, com a diminuição da exportação do café. Então, o Brasil ele abre as portas para a industrialização. É ali nesse período ali, de 1920 até 1950, acho que eu já até comentei com vocês que a gente tem um passo muito grande no processo de industrialização do Brasil. E o que acontece? A maioria dessas pessoas elas estão indo para onde? Para São Paulo. Por isso que a gente tem ali a metrópole de São Paulo com um grande número de favelas ao seu redor, aqui os bairros periféricos, né, que ficam ao redor. Por quê? Porque naquele processo da industrialização, muitas pessoas, além dos imigrantes que já estavam aqui, nós tínhamos os povos que vinham do Nordeste para o Sudeste, né, para estar ali tentando uma condição de vida melhor, porque nós sabemos que no Nordeste, devido ali aos fatores climáticos, o fator do solo também ser um solo mais empobrecido, a população ela tem uma dificuldade maior para a produção. Então, também vem essa população vem também, sai do Nordeste e vem até o Sudeste, com foco mesmo em São Paulo. E isso acaba ocasionando que a cidade ela não tem uma infraestrutura planejada, a cidade não tem ali um planejamento para receber toda essa população, e a gente começa a ter ali o aparecimento dos bairros periféricos, que hoje são as grandes favelas que nós temos ali no nosso país, certo? Então, para deixar bem claro para vocês, a Primeira República ela é o quê? Da borracha, café e industrialização. Borracha, região amazônica, café ali no Vale do Paraíba, depois para o Oeste Paulista, né, que como o solo ali do Oeste Paulista é um solo melhor, mais rico, que é a famosa conhecida como terra roxa, né? Então no Vale do Paraíba o solo era mais pobre, ele já estava, devido ao café ter a plantação de café, ele já estava um solo ficando empobrecido, então eles avançam para o Oeste Paulista, onde que nós temos ali um solo mais fértil, uma terra roxa, com um solo com mais nutrientes. Temos ali a introdução do café no Oeste Paulista, aí temos a quebra, e aonde que o café e a borracha são muito importantes para o processo de industrialização e da criação do mercado financeiro avançando no nosso país. E também nós temos o que? A queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, que ocasionou ali a diminuição das exportações de café, tá? E assim aumentando o número de indústrias no nosso país. Na página 55, só para ilustrar para vocês, nós temos lá um gráfico de pizza, onde ele fala Brasil, participação dos estados na economia do PIB, isso em 2016, certo? Então nós temos lá, como vocês podem ver, os principais estados que estão na participação ali do PIB brasileiro: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e Santa Catarina. Como podemos ver, são os 3 estados do Sul, 3 estados do Sudeste e um estado do Nordeste que tem ali a maior participação na economia do PIB, né? Então são esses os maiores estados do nosso país, tá, pessoal? Lembrando que os demais estados fazem ali parte dos 27,5% do PIB nacional, e esses são dados de 2016, podemos já ter alguma alteração até hoje, beleza? Dá uma olhadinha na página 55, vocês têm duas atividades, a atividade 7 e a atividade 8, tá?
As respostas estão no livro, na apostila, nessa parte que nós acabamos de comentar. E na página 56, a atividade 9. Lembrando que na terça-feira nós temos um encontro aqui marcado, para a gente estar conversando ali, tirando algumas dúvidas de vocês, falando um pouquinho mais ali sobre o conteúdo estudado. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, terça-feira nós conversamos novamente, beleza? E assim nós terminamos mais uma parte da nossa aula, do Império, Café e Cultura. Tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau.